lá, boa noite. Vamos dar prosseguimento aí aos nossos estudos, de antemão já congratulando o nosso Túlio. Depois daqui a gente vai ter aí uma confraternização profana ou mundana, seja lá como for que a gente chame, né? Mas antes disso, vamos para os nossos estudos, né? Bom, pesado, né? Acho que pesado e pesado no sentido de mexer com a nossa sensibilidade, porque eu acho que o bacana dessas obras é a gente conseguir ver os dois lados, né? Eu me lembro que certa vez conversando com a Edinólia Peixinho, ela disse, eu falando entusiasmado sobre a obra Paulo Estevão, Patrício, e comentando sobre os detalhes. Na época eu estava gravando aquela sequência de vídeos, né? E visitando a obra uma série de vezes para tentar pegar o máximo de informações. E a Edinólia me disse o seguinte: quando eu comecei a ler Paulo Estevão, eu fiquei com o início da obra Paulo Estevão, eu fiquei com a raiva de Saulo. Queria que alguém acabasse com ele, né? E uma pena de Gesiel e Abigail, né? E aí, da metade para o final, eu vejo Paulo, chorão, tomando pedrada para tudo que é lado, sendo escorraçado. E aí eu comecei a ficar com pena dele também, né? Quer dizer, o mundo espiritual tem dessas, né? Tentar fazer com que a gente olhe as coisas de uma forma muito mais profunda. Porque enquanto encarnados, quase sempre a nossa percepção é muito limitada, né? É por isso que os terapeutas ficam muito calados, né? Porque às vezes não se consegue penetrar profundamente em toda a dinâmica, né? Você está ouvindo apenas o discurso de alguém envolvido em uma situação macro. Não que a pessoa esteja mentindo, mas é a verdade dela, né, com a emoção dela, né? E Vitor Hugo, através de Valdo Franco, tem uma obra que ele diz que sempre há pelo menos 3 verdades, né? A sua, a minha e uma que está acima de nós dois, né? Então, tem, portanto, isso, né? E quando a gente vê, por exemplo, o Domênico sofrendo tanto nas regiões umbralinas, a gente não tem ideia do que ele passou e do que ele ensejou para isso, né? Há motivações muito claras, especialmente por ele ser sacerdote, porque é aquela coisa de ter algum tipo de patrimônio. Lembremos daquela passagem evangélica que Jesus fala que os pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados, né? Não tem isso? Aquele que pecar contra o Pai ou contra o Filho será perdoado, mas não contra o Espírito Santo, né? Joana de Anjos tem uma mensagem que ele examina essa passagem dizendo que os pecados contra o Espírito Santo seriam esses pecados, aspas, pecados, né? Ou seja, as atitudes de má fé dentro do patrimônio sagrado da religião, da fé, ou seja, os agravantes. Eu tenho esclarecimento, eu tenho noção, eu tenho luz, eu estou ali colocado para guiar massas e eu me utilizo daquilo para, inclusive, me beneficiar para os meus interesses, né? A gente vê isso, né? Com todo respeito, mas há determinadas fatias, eu não estou falando do benefício que faz aos fiéis de qualquer religião, mas determinados líderes religiosos que não precisa ter um tato psicológico muito aprofundado para perceber que tem alguma coisa de errada nas práticas dele, que remonta um pouco a essas práticas medievais. Estou falando de algumas religiões eletrônicas, algumas práticas religiosas eletrônicas da atualidade, sem entrar aqui no mérito de citar nomes e denominações religiosas, não é isso. Mas que tem isso de exploração da má-fé alheia, né, de utilizar as massas e controlá-las, né, e manipulá-las, mantê-las na ignorância, inclusive, né, sob o respaldo de um discurso religioso. É óbvio que essas criaturas, nós comentamos aqui em outros momentos, essas criaturas estão inseridas nessa condição, também não por acaso. São criaturas que estão, de alguma forma, despertando para o sentimento religioso ainda ingênuo, ainda infantil, primário, né? Eu comentei aqui um caso de Raul Teixeira, que ele se sensibilizou muito com uma injustiça dessa, e aí o Espírito Camilo disse: meu filho, essa senhora que está sendo vítima desse pastor, ela não está aí por acaso, ela também é interesseira.
Porque ela está negociando com a fé. Ela foi para ela teve outros convites, foi convidada para outras propostas. Mas ela foi justamente para esse recinto e para esse meio, porque ela quer, na verdade, negociar com Deus, dar o dízimo para receber 10 vezes mais. Então, no fundo, ela também está amadurecendo com a experiência, né? Porque ele ficou muito sensibilizado com a crueldade do líder religioso junto a essa mulher, né? Que passava uma necessidade, e ainda assim ele estava cobrando e meio que condenando ela por não estar dando o valor exato, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o depoimento o relato da história desse padre. Eu não vou entrar muito em consideração técnica sobre o fenômeno da clarividência, senão seria um capítulo muito específico, mas a gente pode perceber que a clarividência é um fenômeno muito rico. Allan Kardec, quando no capítulo da emancipação da alma, examina a problemática, ele não usa o termo clarividência, ele usa segunda vista, dupla vista, ele fala que aqueles fenômenos todos que ele examina, seja os sonhos lúcidos, a letargia, a catalepsia, a sonambulismo, tudo aquilo é o mesmo tipo de fenômeno em graus diferentes, né? A ponto dele acabar o capítulo da emancipação da alma, falando inclusive de um grau bem sutil, que seria aquele grau do tato psicológico, da capacidade de se colocar no lugar do outro, que também não deixa de ser uma espécie de emancipação da alma, no sentido de se colocar no lugar do outro, só que em nível muito menos ostensivo, né, comparado com os fenômenos anímicos e mediúnicos da emancipação da alma. Mas ele fala que, na verdade, é um fenômeno só, com gradações diversas, distintas, né? É o mesmo fenômeno com amplitude, com manifestações variadas, né? Da emancipação da alma. A clarividência, portanto, tem isso, é um fenômeno anímico, né? Hermínio de Miranda, em Diversidade dos Carismas, que discute isso, e ele defende essa ideia de que a clarividência, em tese, sempre a gente fala em tese, geralmente, porque a gente está separando o animismo do mediunismo didaticamente. Na prática, o tempo todo essas coisas estão se relacionando, né? Eu posso aqui estar pensando por mim mesmo e, ao mesmo tempo, ter pensamentos me influenciando externos que eu nem me dou conta. Mediunismo e animismo estão o tempo todo. Mas, tecnicamente falando, do ponto de vista ostensivo, né, a clarividência tende a ser, segundo Hermínio de Miranda, o fenômeno mais anímico, ou seja, o indivíduo, para ter a percepção da clarividência, a rigor, não precisa de outra entidade. Portanto, ele não é médium de outra entidade. É a própria alma do encarnado que vê, que percebe. Seja uma visão psíquica à distância, né? E aí Hermínio de Miranda tem uma outra obra chamada Psicometria, que ele vai examinar o fenômeno da psicometria, dizendo que a clarividência parece se assemelhar ao fenômeno da psicometria. A psicometria registra a história de um ambiente, de um objeto, a história psíquica, a história material, inclusive, né? A pregnância, vou utilizar uma expressão mais esotérica, né? Dos registros acásicos, né? Da história daquele objeto, né? Psiquicamente falando, o indivíduo consegue penetrar. Na clarividência, o indivíduo tem uma visão psíquica também, não necessariamente de objetos, mas é como se ele viajasse ou no tempo, né? Ou no espaço. Ou seja, que se assemelha a esse processo da capacidade da alma penetrar. Por exemplo, no caso da Luciana, ela está penetrando com a sua clarividência, com a sua percepção psíquica, a atmosfera daquele espírito que irradia a sua própria história. Olhe bem que aqui está ratificando um pouco aquela tese de Leon Denis. Leon Denis foi o primeiro que levantou a ideia de que o perispírito é que conserva a memória, né? A memória do espírito em várias encarnações. Aí Joana de Ângeles fala, Filomeno de Miranda, o próprio Emmanuel, né? Mas Leon Denis me parece que foi o pioneiro a defender a ideia de que nos fenômenos de regressão, etc., o perispírito é acionado, ele guarda, ele é uma memória, né? A semelhança do cérebro com seus neurônios, que é uma memória física, né? Que tudo aquilo que a gente aprende nessa vida física a gente está arquivando no cérebro. O perispírito é um cérebro semimaterial, um cérebro perispiritual dos outros processos reencarnatórios. Então, se ele guarda a memória, ele também irradia a nossa própria história. Ou seja, como se fosse um DNA do espírito. E o espírito, com o poder de clarividência, pode penetrar naquilo e ter a história, portanto, a história passada. Não se assemelha a uma psicometria, quando o indivíduo pega um objeto e tem a história, né, do objeto, onde foi que ele foi fabricado, pelas pessoas que passou, etc., né, nos domínios da mediunidade. Tem inclusive um capítulo sobre psicometria, né? Então, se assemelha muito isso, né? Mas ao mesmo tempo, a clarividência é uma visão à distância, porque a Luciana ali está vendo acontecimentos à distância
no espaço ou no tempo, que se deram. Né? No caso aí, parece ser mais no tempo do que no espaço. Então é interessante isso, não vou me aprofundar muito nisso, mas acho que é interessante a gente saber isso. A rigor é anímico. Por que a gente fala rigor? Quem garante que em um fenômeno de clarividência ou ninguém garante que não possa ser também secundado, que não possa ser assistido por entidades. Né? Hermínio de Miranda, inclusive, fala isso sobre a psicometria. A psicometria também é anímico, a rigor. Mas quem me garante que, em determinada ocasião, não possa ser também auxiliado, potencializado por entidades interessadas no fenômeno ali? Né? Porque se mistura muito. Então, isso é interessante colocar. E é interessante perceber que é o seguinte, seja desencarnada, seja encarnada, a alma pode conservar esse fenômeno. A gente tem casos de espíritos desencarnados em várias obras, não apenas nessa, mas em outras obras, né? Filomena de Miranda e Tormentos da Obsessão, né? A gente tem ali Maria Modesto Cravo utilizando os fenômenos dela que ela tinha. Por quê? Porque essas faculdades psíquicas, né? Anímicas e também mediúnicas são da própria alma. O espírito desencarna e não perde. Né? Apenas ela se expressa através de neurônios, de estruturas cerebrais específicas no corpo, quando está no corpo. Mas fora do corpo, o indivíduo continua tendo a sensibilidade, já que todas as faculdades são da alma. Né? O corpo não tem aptidões autômatas, né? Espontâneas. Tudo é da alma. A memória é da alma, a inteligência é da alma. Agora, para a minha inteligência se expressar nesse mundo, eu preciso de um cérebro. Eu preciso de uma estrutura de carne. Mas, a rigor, as faculdades todas são da alma. Então, o espírito desencarnado, ele pode ter essa percepção. A gente viu isso em Missionários da Luz, né? Alexandre, quantas vezes utilizou a sua clarividência. Às vezes ele parava com o André Luiz assim e dizia, estão precisando da gente lá adiante, vamos lá. E se locomove, né? essa capacidade, né? Tem uma obra do coronel Edgar Moon, que em que pese Edgar Moon tem algumas opiniões muito peculiares e muito pessoais em alguns casos, mas essa obra eu considero primorosa, que ele fala um pouco sobre mediunidade, e ele vai falar sobre a faculdade mediúnica que ele chama de prova e aquela que é natural, né? Ele faz essa classificação que está presente em outras obras também, né? E ele diz que a de prova é aquela que o espírito se comprometeu a reencarnar com uma capacidade cerebral para o transe, para a mediunidade ostensiva, por conta de uma tarefa específica, portanto uma prova. A prova aqui pode ser um resgate do passado, mas também pode ser uma tarefa para evoluir, né? Uma tarefa até missionária, mas é uma prova. Né? E a faculdade natural. A faculdade natural que ele chama é aquela percepção psíquica que todos nós temos e que ao longo das encarnações a gente está desenvolvendo. Os poderes psíquicos, né? André Luiz vai dizer, os 5 sentidos fisiológicos foram desenvolvidos no fenômeno anímico, da evolução anímica, o tato, o paladar, né? Desde os seres unicelulares, né? Essas expressões, ele explica muito bem a evolução em 2 mundos, né? E aí ele vai dizer que chegamos ao momento da razão, que agora, a semelhança da fixação desses automatismos, porque hoje a gente tem automatismos que um dia foram fixados pelo fenômeno da natureza. Então, os automatismos de batimento cardíaco, circulação sanguínea, respiração, né, movimentos peristálticos e uma série de coisas que estão se dando sem que a gente precise fazer esforço nenhum. A semelhança também das sensibilidades aí, né, o tato, a audição, que está se dando sem esforço da nossa parte de uma maneira geral. André Luiz vai dizer, a gente está no momento agora de se esforçar para fixar as funções da alma, né? As funções morais. Né? Aí a gente pensa, por exemplo, no estágio angelical, né? Ou, se a gente não quiser esse termo, quiser um outro termo, né? Ou seja, um estágio após o estado luminal, a gente pensa que essas características morais que a gente está tentando adquirir são automáticas, né? Já foram internalizadas. Então é algo natural. Né? Talvez é por essa razão que Kardec fala que o espírito puro é infalível. Encarnado ou não, ele não falha mais. Né? Só o espírito puro, o restante todos podem correr o risco. Né? Mas voltando aqui à questão do Padre Domênico. E aí a Luciana começa a relatar as ocorrências. Interessante que essa abordagem aqui da Luciana é uma abordagem bem clássica, bem recomendada pela doutrinação nas nossas mediúnicas. O espírito com esse perfil,
recalcitrante, rebelde. A gente não vai ficar botando o dedo na ferida de um espírito que já está sofrido, que chegou na mediúnica atormentado, que precisa mais de acolhimento. Mas o espírito rebelde desse, às vezes os guias espirituais nos ajudam para que ele possa visualizar, para que ele possa ter uma regressão. Às vezes a gente consegue fazer uma regressão, ou ele próprio visualizar o motivo pelo qual ele está naquela situação, que ele está rebelde, mas que ele tem culpa no cartório, digamos assim, e aquilo é sofrido. A entidade vai cedendo aos poucos, ela recalcitra, mas às vezes é uma terapia adequada, né, para cada enfermo, um remédio. Então, a gente não pode ser ingênuo e tratar um espírito que chega lá querendo tocar o terror em mediúnica, falando tranquilamente, querendo apenas na doçura, no acolhimento. Claro que a doçura, o acolhimento é importante, né? Mas é importante também lhe chamar a atenção, lhe alertar que também isso também é amor, isso também é afeto, isso também é querer o bem do outro, né? Despertar de uma maneira mais enérgica, digamos assim, né? E essa terapêutica aqui, eu lembro disso porque os nossos companheiros da mediúnica que eu faço parte, eles às vezes, quando estamos na prática mediúnica e ocorre a oportunidade de fazer, por exemplo, uma regressão, né? Ou induzir o espírito a um processo desse, é doloroso. E às vezes tem um colega da gente que diz assim, eu sempre fico com pena da entidade. Eu fico, não precisa voltar ao passado, não, deixa ela quieta aí, bota ela para dormir, pede aos guias para tirar ela. Mas às vezes a entidade precisa se dar conta daquilo, porque senão ela fica recalcitrando, rebelde, negando para ela mesma, que foi um pouco que a Luciana fez. A Luciana foi colocando, ele foi resistindo, e ela foi colocando. Como ele não podia negar, porque um fenômeno desse é como se ele estivesse vendo em filme, em uma cena cinematográfica, e ela narrando aquilo, né? Então, aí a gente pensa, mas ele não sabe? É como se ele tivesse enterrado aquilo, e à medida que ela vai falando, vai desenterrando o passado dele. É quase que uma abordagem terapêutica de não ficar no passado, né? Mas, na verdade, mergulhar no passado para deixar o passado no passado e trazer o indivíduo para o presente, né? Os psicanalistas adoram falar isso, né? Porque a psicanálise sofre uma crítica séria de dizer que fica focada apenas no passado da pessoa, na infância, etc. Não que não seja importante, né? Porque é sempre importante a formação do indivíduo, mas existe essa crítica e os psicanalistas tentam falar que, na verdade, o mergulho no passado não é para ficar no passado, né? Mas tem o enfoque de deixar o passado no passado e trazer a pessoa para o presente. E por isso que às vezes é necessário devassar o passado. E é um pouco o que ela está fazendo, né? Ela está, na verdade, desenterrando esse passado para que ele possa tomar consciência daquilo e se dar conta da barbaridade que ele está cometendo. Na posição de vítima, espírito ainda rebelde no além, né? Ignorando todas essas realidades. Então, quando ele começa a ver aquilo, não tem mais a carne que abafa, não tem mais as justificativas da matéria que a gente tenta negar, e ele vê, né? Paulo dizia, depois da morte vem o juízo, né? Que alguns interpretam como se Paulo tivesse contra a reencarnação, né? Depois que o homem morre, vem o juízo, né? E aí Edivaldo, com a mestria dele, diz assim, é verdade, não tem nada a ver de negar a reencarnação. Eu, Flávio, quando morrer, vem o juízo, depois reencarna como outra pessoa, porque homem é ser encarnado. Homem, né, é ser encarnado, gênero humano, reencarna como outra pessoa, e quando morre, vem o juízo de novo. Então, não tem nada a ver com Paulo negar a reencarnação por conta disso, né? Mas alguns irmãos nossos protestantes, nessa epístola aos Hebreus, costumam defender a ideia de que Paulo estava dizendo que há uma vida só e depois da morte vem o juízo final, que é uma outra interpretação, que também é válida, mas não é o caso. Então, aqui, nós vemos Luciana desenterrando, né? Colocando o passado assim para ele, e aí ele vai cedendo. E é interessante porque em determinado momento, o próprio André Luiz comenta, dizendo que ele foi aqui, interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, ela se emocionou também, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Aí ela continua, vejo, etc. E aí a gente para pensar no peso dos débitos desse cidadão, né? Porque ele tinha, na verdade, ali uma série de compromissos, de comprometimentos, né? Ele tinha sedução e ludibrio de uma pessoa e mais tarde escamoteamento da sua responsabilidade, encaminhando essa pessoa para casar com outra pessoa, com quem não tinha nenhuma afinidade. O suicídio que a pessoa optou por conta de não suportar aquilo caiu também parcialmente na sua contabilidade, né?
inclusive somou a sua atmosfera, porque essa pessoa suicida ficou, né, destrambelhada no além-túmulo, arrebentada por conta do perispírito, né, do suicídio em volta dele. A gente tem, por exemplo, a ambição desmedida em função da herança paterna, que ele alterou, e novamente o pai ficou na atmosfera dele, reclamando e cobrando, né? Interessante porque tem uma mensagem de Humberto de Campos, eu não vou me lembrar agora o livro, né, se Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos, depois Patrícia nos ajuda aí e pesquisa, mas o nome do capítulo, não sei se é Educação para a Morte ou Treino para a Morte, né? Eu já, inclusive, li ele aqui, que Humberto de Campos, naquele humor fino dele, naquela ironia, né? Porque Humberto de Campos tem um humor, assim, irônico, né? Mas de alto nível, né? Ele diz mais ou menos assim, né? Eu passei para cá, vou dar uns conselhos para vocês aí a respeito da passagem. Eu sei que vocês não vão me ouvir, mas eu estou fazendo minha parte. Mas de qualquer jeito vocês vão para cá e vão ver pessoalmente isso mesmo. E aí ele começa a dizer, comece pelos pequenos desapegos. Não ache que você vai colocar, tome as providências cabíveis. Arrume a papelada toda, principalmente se você tem algum patrimônio, e ainda assim não espere grande coisa, porque depois que você morrer, possivelmente os seus herdeiros vão fazer tudo aquilo que lhe desagrada. Para que você não fique comparecendo em cartório, em audiência judicial, e vendo aquela cena profundamente tumultuada. Ele diz, eu vejo isso aqui o tempo todo. Procure se desvencilhar do apego demasiado. Eu vejo gente aqui segurando talão de cheque no além-túmulo. E ele começa a falar, né, dos excessos de toda sorte. Aí apela para a bebida, fala do fumo, do tabagismo, né, fala do sexo, né, ele vai comentando essas coisas todas e arremata dizendo isso, né, que é um processo de educação, de reflexão, etc. E aí a gente pensa no pai do Domênico. O pai do Domênico também não tinha preparação, porque ele poderia se desvencilhar daquele problema, né, ter uma compreensão de deixar quieto. Mas por conta da responsabilidade dele de não ter agido corretamente, ele abriu campo. Porque obsessão também é isso. A obsessão é, eu agrido você, por eu agredir você, eu gero uma abertura psíquica pelo meu débito, pela minha consciência de culpa, que faz com que você possa ter acesso a mim. Se por acaso você ficar magoado. Se você me perdoar, muito bem. Embora há casos na literatura de André Luiz que o magoado perdoa, mas a pessoa continua com a dívida e abre espaço para outros oportunistas. Então assim, ele ali tem brecha. A vítima perdoou, mas vamos lá. A gente vê casos assim na obra de André Luiz, né? Do fenômeno obsessivo. Então, isso é interessante, e aí a gente tem ambição material desmedida em relação ao pai, né? A gente tem o outro caso, né, das mortes de um filho que também foi escondido e de uma mulher profundamente indigente que ele pôde beneficiar e auxiliar e não fez. Essa coisa de viver, digamos assim, uma vida de crimes, mantendo uma fachada, né? A competição que ele tinha com outro sacerdote, a ponto de também resultar na morte de uma pessoa que era idosa, ancião, né? E que inclusive confiou nele, e ele por detrás, por ambição, por querer aquela função, aquele cargo, movimentou, né, as relações dele e gerou tudo isso. Então, e aí é interessante porque chega um momento que a coisa é tão séria que ele próprio diz basta, basta, né? Não sei se é italiano ele, né? Basta, basta, que é bem as expressões de italiano, mas enfim. Domênico é italiano, né? Essa expressão basta, basta é bem do italiano, né? E aí, interessante porque André Luiz arremata o nosso trecho aqui dizendo que soluços atrozes lhe rebentaram do peito o preço. Normalmente, na abordagem na mediúnica acontece isso. Hermínio de Miranda, em Diálogo com a Sombra, vai dizer isso, né? Que quando chega o momento do espírito desabar, aí vem a catarse, aí é a hora de acolher. Aí é a hora de acolher a entidade. Aí é a hora dolorosa de a gente se compadecer, né? Porque o espírito despertou a consciência. Então, no momento da catarse de um espírito rebelde, aí é a hora de a gente não ficar insistindo na dor moral dele. Aí é a hora de dizer, mas você está aqui justamente para isso, para se renovar. Entenda que os bons espíritos trouxeram você aqui porque querem a sua renovação. Você vai ter outra chance, nós temos outras chances. Não se engane, todos nós aqui cometemos erros semelhantes aos seus. Já passamos por essas estradas ou vamos passar. E aí a gente
né? Para o indivíduo não ficar também no processo auto-obsessivo de culpa, né? Mas é importante, e aí André Luiz diz, Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Então é essa questão, né? Ou seja, acessou ali, ele se deu conta, despertou para a sua dor. Aquilo daí já é o começo da renovação dele, do arrependimento, né? Que fala Allan Kardec, né? Céu e inferno, Código Penal da vida futura, né? Arrependimento, expiação, reparação, né? Aqueles itens, né? Então, o arrependimento é o começo, né? Não podemos achar que só o arrependimento paga a dívida, é claro, mas o arrependimento é muito importante. Tem até uma mensagem que nós citamos numa palestra agora, né? Uma mensagem de Emmanuel, se não me engano está em Pão Nosso, que ele examina o trecho do chamado bom ladrão, né? O Dimas, né? Aquela frase de Jesus, estarás comigo no paraíso, né? Hoje estarás comigo no paraíso, né? Em que pese a escrita, a vírgula, etc. Mas Emmanuel, ele aborda, ele não entra na polêmica de uma adulteração bíblica da passagem, mas ele fala o seguinte, a alma que se arrependeu dos equívocos que cometeu e que se decide pelo bem, ela já está vivendo o paraíso. Claro que ela não resgatou, ela tem um grande caminho para resgatar. Mas o fato de ela ter mudado de direção e optado por agir agora no bem, ela já sente, como diz Amélia Rodrigues, as primícias do reino, o reino divino dentro de nós. Né, as primícias do reino. Então ela já sente o bem-estar de estar no caminho do bem. Ainda que não tenha resgatado, ela vai ter que, né, passar pela solução dos débitos dela, mas ela já mudou de direção. Então, isso já está no paraíso. Psiquicamente já está no paraíso. Né? É a renovação, o arrependimento de André Luiz que foi resgatado em nosso lar, esse processo todo. Né? Porque quando a gente pensa em arrependimento, expiação, reparação do céu e inferno, a gente pensa apenas numa conduta externa. Não, eu me arrependo, eu me dou conta, sofro as consequências e agora eu faço alguma coisa e está tudo bem. Mas tem a ver também com mudanças interiores, né? Com disposições internas de eu assimilei a experiência, aquilo teve um caráter pedagógico para mim, eu agora vou tomar um outro rumo, direcionar o meu psiquismo para outro caminho e a vida vai me devolver à medida que eu direcione isso. Então é mais ou menos isso que eu queria, né, socializar. Vamos passar aí por... Pode, e normalmente esse processo acaba resultando no resgate futuro na carne, né? Agora, o que você falou é interessante, Daniel, porque assim, é por isso que o Domênico estava na mão das sombras, ele estava na mão de espíritos trevosos, vingadores, como diz André Luiz. Por isso que ele não estava... Porque há espíritos com processos algo semelhante, mas cuja consciência da responsabilidade... Porque ele tinha o esclarecimento da religião, ele tinha informação de qualquer sorte. Então, há espíritos mais ignorantes que às vezes não ficam na mão de espíritos trevosos, né? Ficam se sentindo culpados, mas são resgatados, são amparados, passam por um processo de renovação. No caso dele, ele tinha certa consciência, certo conhecimento, como a gente faz. Né? Quantas vezes a gente faz isso? O mecanismo de fuga, de defesa. Né? E aí, sabe de uma, né? Todo mundo faz, eu faço também. A consciência fica ali. Fora da matéria, depois da morte vem o juízo, né? Como eu falei de Paulo. Então, aquilo é mais forte. A matéria abafa um pouco, nós abafamos um pouco a voz da consciência. Kardec vai dizer isso lá no Livro dos Espíritos, né? Que às vezes o homem abafa e até ignora. Por isso os missionários reencarnam para fazer lembrar a lei que está na consciência, né? Lá pelas questões 620, 629, até 629, 630, né? Da lei divina natural. Então, interessante essa colocação, porque o espírito, o indivíduo, quando tem consciência, conhecimento, né, o discernimento ético, digamos assim, aí o que é que acontece? A repercussão é mais grave. Muito será cobrado daquele que muito foi dado. Né? Então ele acaba padecendo mais por conta disso, no além-túmulo, né? E por isso ele estava na mão de obsessores, de espíritos dessa ordem, das suas vítimas, que estavam querendo, na verdade, continuar violentando ele, né, atormentando ele. Então é mais ou menos nesse sentido, né? O agravo de responsabilidade.
Com o sepultamento do corpo, começaram pela vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede e pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos os braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. São duas coisas que me chamam a atenção desse trecho que você muito bem mencionou, muito felizmente, de maneira feliz mencionou, que é o seguinte: primeiro, essa sensação de sede, eu converso muito com o Jorge em relação a isso, né? A sensação que o espírito tem de sede, de fome, etc. É óbvio que ele não tem corpo para sentir sede e fome, mas é uma repercussão, reminiscência. Eu conversava com uma amiga em comum de Jorge, Renilda também sabe, porque eu fiz uma palestra no Paulo Estevam sobre suicídio, eu falava sobre as sensações que o espírito suicida às vezes experimenta no além-túmulo, né? E Sueli, né? Sueli conversou comigo essa semana passada e essa semana sobre isso, e aí ela colocando sobre... Sim, mas é uma ilusão, não é uma ilusão? O espírito, ele acha que está sentindo. Eu disse, é uma ilusão, porque corpo ele não tem. Mas não é uma ilusão, é só uma alucinação psicológica. Tanto é que naquele ensaio geral das sensações dos espíritos, Kardec vai e volta várias vezes. Ele coloca como se fosse uma lembrança. Aí depois ele chega lá na frente e diz assim: lembrança não é propriamente o termo, porque o espírito relatar que sente os vermes roerem, ele não é uma lembrança, porque quando ele estava encarnado ele nunca teve os vermes roendo o corpo dele. Aí ele fala repercussão. Aí, em determinado momento ele diz, mas repercussão ainda assim não é o termo exato. Então o próprio Kardec não tinha termos, ele tentava colocar um termo apropriado, ou seja, não é propriamente uma fome, uma sede, porque espírito o corpo não tem, mas é tão viva quanto. Aliás, lá adiante, no último capítulo do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros, Kardec pergunta como são as sensações, e os espíritos respondem, mais vivas do que no corpo, mais vivas do que na carne, né? Porque a carne oblitera, bloqueia. Então, é interessante isso, porque ele sentia sede, fome, etc. E, mais interessante ainda, a gente pensar que a sua vítima, que vem recebê-lo de braços abertos, foi que desatou os últimos nós, retirando do corpo. Não mencionou aqui ela, mas parece que o susto dele fez com que saísse. Ela não tirou ele mesmo que saiu. Conseguistes desatar, né? Ele não é perante a presença dela, né? Estranho, né? É porque o processo, na verdade, de desencarnação é um processo que, da mesma forma que nascer, desencarnar, é um processo universal, né? A gente vai ver na obra de Obreiros da Vida Eterna casos especiais de pessoas que tiveram mérito de receber a proteção no leito de morte, de não ter, por exemplo, invasão de vampiros e de entidades oportunistas, e de ter, digamos assim, os laços perispirituais mais suaves por conta da conduta moral que praticaram, e os espíritos só ajudarem a liberar os últimos vínculos com a matéria, né? Mas a gente tem, por exemplo, o processo de imantação, e que o próprio espírito fica se debatendo ali até se liberar, né? Aí a gente pensa num processo anímico, né? Da mesma forma que sair do corpo durante o sono, eu não preciso de espírito para sair do corpo. Concordam? Que quando eu durmo e eu saio do corpo na emancipação, eu não preciso de entidades. E se o sono é emancipação parcial, a morte é emancipação total. Então, a rigor não precisaria, mas claro que a ajuda muito bem-vinda. E aí acontece tanto isso, o próprio espírito se desvencilhar por conta de um impacto de alguma coisa, mas uma entidade desligá-la, e às vezes de maneira agressiva. Na obra Transição Planetária, que Filomeno de Miranda narra aquele episódio do tsunami no Oceano Índico, né? Numa região da Indonésia, que acaba matando uma série de pessoas, milhares de pessoas. Filomeno de Miranda narra um caso que nunca esqueci, né? Sempre me lembro dele, que era de uma criatura que foi vítima do tsunami, desencarnou, e que ficou ali engolfada, sentindo os fenômenos da asfixia, da água que entrava pelos pulmões, e Filomeno de Miranda parou, né? E ficou profundamente compadecido, né? E aí o mentor espiritual começa a falar um pouco da história daquele sujeito. Aquela região é uma região típica de turismo sexual, inclusive turismo sexual infantil. Era uma pessoa muito depravada, muito atormentada nessa área e profundamente perturbada ali, foi vítima, né, dessa desencarnação coletiva. E é interessante que uma das vítimas dela, que inclusive era uma mulher obsessora, sai de baixo.
Isso não sou eu que estou dizendo, não. É Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda. Hermínio de Miranda vai dizer o seguinte: o número de mulheres obsessoras no além é muito menor do que os homens. Porque as mulheres tendem, às vezes, a ser mais flexíveis, a terem uma capacidade de compreensão. O espírito não tem sexo, né? Mas o espírito que reencarna em experiências femininas, por conta da vivência no feminino e, às vezes, na experiência do maternal, tende a ser mais compreensiva, mais tolerante, mais flexível. Mas aí Hermínio de Miranda vai dizer, mas quando uma mulher se torna obsessor, é 10 vezes pior do que qualquer homem. Ele fala isso lá porque são de uma sofisticação, de uma estratégia, de uma disciplina até, né? e de uma determinação, e de uma sensibilidade, a sensibilidade feminina para o mal, para a obsessão. Né? Então é interessante isso. E havia uma mulher, que inclusive foi vítima dele, acho que ele encaminhou-a para a prostituição, ela acabou morrendo de maneira dolorosa, que estava perto, o cadáver dele, Filomena de Miranda narra, o cadáver dele ali, né? Vitimado pelo tsunami, o espírito preso ao cadáver, sentindo ainda as sensações, ela agredindo ele, inclusive socando, e aí em determinado momento a Filomena de Miranda narra que ela pega o perispírito do candidato à desencarnação, porque ainda não tinha nem se liberado dentro da carne, portanto a rigor não desencarnou, e puxou com toda a força, gerando nele uma dor atroz. Quer dizer, um processo de ruptura com a matéria de maneira violenta. Aquilo me chamou a atenção, me chocou, inclusive, esse processo. Né? A gente vai ver isso de uma outra ordem, que é na nobreza da vida eterna. Esse processo de desligamento suave. Né? Então, é interessante isso, né? De uma maneira geral, Vanessa, Kardec coloca a reparação como necessária, porque assim, deixa eu ver como é que eu exemplifico. Eu vou exemplificar com um caso desse, por exemplo. Né? Uma pessoa ludibria uma menina, acontecia muito no passado, ludibria uma menina com até promessas que não vão se cumprir, para que essa menina se entregue a ele. Mais tarde, a abandona. A gente sabe que no passado isso tinha um peso muito grande, a mulher ficava execrada, não conseguia mais formar família, né? E aquilo era muito negativo. Os próprios pais expulsavam-no de casa e ela caía na prostituição. Então, essa pessoa aí vai para a prostituição, porque os pais não a aceitam mais em casa. Eu gero um débito. Eu me arrependi, mas ela está prostituta, por minha causa. E aí, o que é que eu faço? Eu vou ao encontro dela. Eu tento resgatá-la. Eu tento, de alguma forma, se ela é tão magoada comigo que não aceita a minha reparação com ela, aí o problema é dela. Ela vai ter que também, é o problema da evolução dela, ela vai ter que também resolver isso com ela. Eu não sou responsável e não fico refém na lei divina porque alguém não me perdoa. Eu estou disposto a reparar. Se ela não aceita, eu posso reparar com outrem também, fazendo todo o bem possível e aquilo eu resgato. Né? Quando a gente fala em resgate, não quer dizer necessariamente sofrimento, viu? Não é necessariamente sofrer aquilo que eu fiz passar. Pode ser o bem que eu faço, que demonstra o aprendizado daquele erro, eu fiz diferente agora e me equiparei perante a lei divina, mas que pressupõe esse aprendizado interno daquela questão. Né? Ou seja, eu sou diferente, né? Então, porque na lei divina não é o pagar no sentido matemático, mas é o aprender com a experiência. Né? Por exemplo, a Amélia Rodrigues conta o caso dessa mulher depois, né? Ela inclusive ergueu uma casa, um lar, né? Se dedicou ao bem, etc. E reparou, inclusive recebeu mais tarde o marido que a acusava, né? Que queria a pena de morte dela e que na verdade foi acolhido por ela. Emmanuel tem uma mensagem no livro Vida e Sexo, se não me falha a memória, está no capítulo sobre prostituição,
que Emmanuel vai dizer o seguinte, ele cita esse episódio evangélico da mulher adúltera, a mulher pega em adultério, apanhada em adultério, e ele vai dizer o seguinte, é curioso notar que Jesus escolheu ensinar tolerância e perdão e compreensão justamente para um caso da vida privada, da vida íntima, né? Um caso que diz respeito à vida sexual das pessoas. Então, é interessante isso, né? E aí Emmanuel vai dizer como ensinar que no nosso grau evolutivo ninguém está isento de qualquer mácula, de qualquer tropeço, de qualquer problema no processo aí evolutivo, na escalada evolutiva. Ninguém. E Emmanuel, inclusive, ele se coloca nessa questão. Então, é interessante isso, pensar, né, nessas considerações, né? No caso aí, Suzana, sua dúvida é pertinente, sua questão é pertinente. No caso aí, o indivíduo já tinha morrido. Já tinha morrido, mas estava entrando no corpo. Foi afogado, só que estava preso ao corpo. Preso ao corpo. Isso é importante, né? Porque os obsessores também não têm esse poder todo, porque senão a gente estava perdido. Sim, né? Seria um negócio de desencarnação assim espontânea. Exato. Tem espíritos específicos para aqueles processos, né? Todo processo reencarnatório, mesmo os processos reencarnatórios mais simples, é óbvio que tem um amparo e autorização da lei. Sempre existe, né? Mas o que acontece, Suzana, é que, por exemplo, a gente vai ver isso em Hebreus da Vida Eterna aqui, a gente vai ver em capítulos dessa ordem, por exemplo, de ver a desencarnação feliz de alguém e, por exemplo, em leitos próximos, no caso de um hospital, e o indivíduo com um outro quadro. E aí você pergunta, sua pergunta também é válida, que é por que isso? Quer dizer, não tem as falanges estão ali. Mas o próprio indivíduo não tem condição de acessar as falanges, e as falanges não têm condição de chegar até ele, por causa das opções que ele escolheu. Né? Tanto é que tem uma passagem que a gente vai ver aí, eu não vou me lembrar ao pé da letra, quem leu mais recentemente vai lembrar, que há um comentário do benfeitor nesse sentido, de André Luiz dizendo, não, mas ali está vampirizado, um monte de vampiro em cima do cadáver, o cadáver nem esfriou e os espíritos viciados ali, se nutrindo da energia vital, né? Explorando o desencarnante, né? Ainda no processo de desencarnação, ali, como é que é isso? E aí o benfeitor disseram, mas eles optaram, eles se comprazem com aquilo. Os benfeitores estão ali, tentando auxiliar, como a mãe de André Luiz estava tentando sensibilizar ele nem via. Os benfeitores estão, mas o próprio indivíduo é que não tem condição ainda de receber ajuda. E a ponto de, em alguns casos, o indivíduo ainda se comprazer com aquilo. Né? Ainda que os benfeitores fossem violentos, porque os benfeitores nunca agem por violência, mas ainda assim seria contraproducente, porque o estado psíquico deles ainda não está favorável. Né? Então a gente tem isso, né? E às vezes a gente não sabe. É o amor demais da irmã Dulce. Nós sabemos quanto a irmã Dulce sofreu para poder partir. Porque as preces das criaturas que amavam prendia ela ao mundo. Então,
Cada processo é um processo. Muito bacana, muito bacana. Só para passar para Paulo, é interessante da fala de Madá que esse apego que a Madá se refere não é apenas esses apegos mais concretos, imediatos. Quando ela se refere, por exemplo, à comida e alguns hábitos nossos, isso denota apego. Porque quando a expressão que Kardec usa, o apego às coisas desse mundo retém o espírito, a matéria e faz sofrer na liberação com relação a esse mundo, esse apego não é apenas esses apegos mais básicos e mais claros que a gente tem, mas o apego psíquico a determinados pontos de vista, né, ao cargo que eu exerço, né, à função em que eu estou, às minhas opiniões que tem que sempre prevalecer. Isso tudo também é apego que chumba o espírito aqui, né, que faz o indivíduo ficar rígido. Né? A gente sempre tem que entender que tudo aquilo que constitui dependência gera sofrimento ao espírito no além. Então, ela citou a gastronomia, que é um negócio sério, pelo menos no meu caso aqui, porque comer para viver, comer para viver, como diz André Luiz, ainda não consigo. Mas a gente vai chegar lá. Então, se eu, por exemplo, tenho um apego no sentido de que quando eu não tomo cafezinho meu, eu sempre dou esse exemplo, eu fico com dor de cabeça, eu quero matar aí já tem uma coisa mais exagerada. Porque se eu desencarnar, eu vou ficar sentindo falta do café dessa forma. Agora, é claro que há uma adaptação. Né? Eu tive hábitos moderados na Terra, quando eu me desvencilho da carne, passa um período que eu me adapto sem sofrimento. Agora, se eu tenho uma compulsão, se eu tenho vício, se eu tenho muito apego, se eu sou muito sensualista no sentido geral, né? Aquilo me causa mal-estar. Eu li uma mensagem na mediúnica dessa semana, da nossa mediúnica, a mensagem que serviu inclusive de reflexão está em Vozes do Grande Além. Eu não vou me lembrar o título da mensagem, mas é de um companheiro do próprio Chico, que fazia parte do grupo Meimei. Mais tarde ele teve que se mudar de residência e foi para São Paulo e ficou participando de um grupo espírita lá, era uma pessoa dedicada ao bem, etc. E ele desencarnou. Em 1955, mais ou menos, 56, ele deu uma mensagem. Ele falou, que maravilha, eu estou aqui no grupo Meimei, e uma mensagem longa, inclusive, descrevendo o despertar dele, como é que foi, num linguajar muito bacana. E no final da mensagem ele diz assim, vocês sabem o quanto de alegria e de bem-estar eu constatei aqui, por perceber as coisas que eu acreditava confirmadas aqui. Por outro lado, toda a leitura que eu tinha de André Luiz e de outras obras me fazem pensar hoje que eu ainda era um iniciante, que eu ainda sou um iniciante, porque eu tinha aquilo na teoria, mas não necessariamente tinha aquilo numa percepção mais profunda, mais aprofundada, apropriada de mim. Vocês sabem que eu conservei, ele declara, eu conservei o tabagismo, que eu não me libertei no mundo físico. Eu levei isso para o além-túmulo, o hábito de fumar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é isso que está me fazendo mais sofrer aqui. O que está me fazendo mais sofrer é o vício que eu tinha em conversas fúteis, na perda de tempo. Meu Deus, disse assim, é o que a gente mais faz. Eu estou a semana inteira pensando nisso, né? Falar mal da vida alheia, né? Comentar, a gente faz até por desabafo, por catarse, né? Por terapia, a gente faz isso. E ele falando que continuava viciado lá. Não conseguia se libertar disso, isso causava a ele um mal-estar. Eu disse, rapaz, eu tenho que pensar nesse negócio direito, rapaz. Não é barba de molho. É uma questão interessante, né? Porque a gente só tem a notícia, Clara, do que aconteceu agora, né? Mas às vezes esses padrões se repetem mesmo, essas experiências, né? Os espíritos às vezes voltam juntos e caem no mesmo equívoco.
né? É muito comum esse relato. A gente não sabe se nesse caso aconteceu isso, mas não é algo impossível, não. É algo muito provável que esses fenômenos se repitam e os espíritos voltem para tentar agora se acertar e recaiam no mesmo fracasso, né? Então é interessante isso. Vamos encerrar?